Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Eu sou Fabi Soares, especialista de gênero, consultora da Generation Brasil. Trabalho com a Adriana Cavalcante. Vou estar substituindo ela hoje, pois houve um atraso no voo dela de Recife para São Paulo. E, desde já, deixar um beijo aqui para a Adri, né? Adriana Carvalho. É um grande prazer poder abrir mais uma Conversas que Iluminam. Esses encontros fabulosos, incríveis, promovidos por esse projeto lindo, Mulheres Iluminando o Mundo. Uma série documental que conta a trajetória de 8 mulheres, referência em suas áreas, pioneiras no que fazem, com histórias que inspiram toda uma geração de mulheres. O projeto Mulheres Iluminando o Mundo é uma ação do Ministério do Turismo por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com a concepção e gestão da UMIHAR, Produções Culturais e Cinematográficas, e conta com o apoio institucional da ONU Mulheres e da Rede Brasil, do Pacto Global da ONU. Hoje o tema incrível da nossa conversa é Mulheres Brilhantes, Carreiras Extraordinárias, um debate inspirador, com mulheres que desafiaram os estereótipos, ocuparam espaços ainda hoje majoritariamente masculinos, e nós vamos discutir sobre os desafios de vencer os preconceitos, estereótipos e como podemos estimular, então, outras mulheres, né, gerar representatividade para que elas acreditem nos seus sonhos e potencialidades. Mas antes de começar o nosso papo, vamos assistir à estreia da pílula do filme Carla, a Mulher de Voos Altos, que conta a história da Major Carla Lessa, também presente aqui com a gente hoje. Roda o filme aí, pessoal! Eu sou bombeira militar e sou piloto de helicóptero da esquadrilha Arcanjo. No Brasil, eu sou a primeira mulher comandante de aeronave do Corpo de Bombeiros Militar. Quando eu passei no curso de bombeiros, meu pai falou assim: Carla, bombeiro não é para mulher, não é profissão de mulher. A Operação de Brumadinho é a maior operação de busca e salvamento da história do Corpo de Bombeiro. Eu fui a primeira equipe a chegar no local, era muita lama, um ambiente quase monocolor. Após alguns minutos, nós conseguimos enxergar a Thalita. A fisionomia dela, embora estivesse toda enlamaçada, mostrava que ela estava sentindo muita dor e nós não tínhamos muito tempo, então teria que ser rápido para que houvesse uma garantia de sobrevida dela. Eu treinei, eu me preparei para esse momento. Eu aprendo com cada atendimento que é realizado, a doação, a coragem, a companheirismo, a compaixão. As mulheres salvam todos os que delas necessitam. As mulheres guiam aqueles que por elas se inspiram. As mulheres encorajam aos que se refugiaram no desespero. O pulsar compassivo das mulheres dignifica toda a humanidade. Eu acredito que a pandemia da Covid-19 possa ser essa oportunidade para aumentar a nossa reflexão, quebrar determinados paradigmas que são culturais, que não têm nenhum fundamento científico que se comprove, que muitas vezes minoram a capacidade produtiva da mulher. Envolver os homens também, envolver a sociedade como um todo. Eu espero que eu possa contribuir de alguma forma para aumentar essa visão de mundo e as possibilidades existentes para as mulheres.
Gente, e que história realmente emocionante, né? Incrível, incrível. E agora que a gente já viu essa pílula de filme tão inspiradora, a gente vai dar início a esse debate. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês essas mulheres inspiradoras, brilhantes que estão aqui. A Major Carla Lessa, que é a estrela da noite de hoje, Major e primeira comandante de helicóptero de bombeiros do Brasil. A Magali Pessinati, caminhoneira que percorre aí as estradas desse Brasilzão. Ana Paula Castro, engenheira aeroespacial e astronauta. E a Janaína Gama, head de educação corporativa da Mais Diversidade. E a Gisela Arantes, essa brilhante cineasta, empresária, diretora e roteirista dessa obra incrível que é o Mulheres Iluminando o Mundo. E vamos conversar com você, hein, Carla? Depois desse vídeo, todo mundo querendo saber um pouco mais. Você tem uma posição de destaque no Corpo de Bombeiros, foi a primeira mulher a pilotar aeronave na instituição, uma das primeiras pessoas a prestar socorro no desastre de Brumadinho, né, que comoveu todos nós. E as pessoas ainda se espantam em ver uma mulher assumindo essa posição. É isso que eu queria te perguntar. As pessoas ainda se espantam vendo uma mulher nessa posição? Como é que isso se reflete no seu dia a dia? Conta pra gente. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Primeiro eu queria fazer uma consideração, falar que foi uma honra participar desse projeto tão importante para a conscientização das pessoas. Falar do meu prazer de estar aqui essa noite com mulheres tão interessantes, podendo conversar sobre um assunto relevante e que pode acrescentar na vida de outras mulheres também. Com relação ao trabalho que eu realizo no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a repercussão da Operação Brumadinho foi muito grande. E eu me sinto privilegiada de poder ter atuado ali nos primeiros instantes e fazer a diferença na vida de algumas pessoas através do resgate e condução dessas pacientes até o hospital. E o engraçado que foi um marco na minha carreira, porque anteriormente, em muitos atendimentos, quando eu chegava e pousava normalmente em um campo de futebol, num espaço aberto, as pessoas chegavam próximas à aeronave, curiosas com aquela máquina que é tão diferente, é inusitado, e era costumeiro fazer perguntas do tipo: quem que é o piloto comandante da aeronave? Quem que é que está pilotando? E quando a resposta era que a comandante, piloto, era eu via surpresa nas pessoas que perguntavam. Com a divulgação do atendimento em Brumadinho, isso passou a não ser mais surpresa. Hoje, quando eu vou em alguns atendimentos e eu pouso em determinado município, os meus amigos, companheiros de equipe que fazem os socorros, em alguns momentos eles perguntam: sabe quem é ela? Ela é aquela piloto lá de Brumadinho. As pessoas rapidamente identificam. Eu fico feliz por, de alguma forma, servir de exemplo para outras mulheres que é possível desempenhar esse tipo de profissão. Quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, eu não tinha referência familiar e nem de amigos próximos com relação a que a atividade poderia ser desempenhada também por mulheres. E, nesse sentido, eu vejo a importância dessa divulgação e de ser exemplo, como outras profissões que podem também ser desempenhadas por mulheres. Muito obrigada, Carla. Imagino a emoção realmente que é ao lhe ver e lhe reconhecer, né, nesse processo todo, para além da profissão, né, você ali nesse cenário de tanta dificuldade, fazer esse resgate, né? Imagino como deve ter sido desafiador. Bom, e aí eu queria ouvir agora da Gisela. Gisela, a série Mulheres Iluminando o Mundo traz perfis muito diferentes, incríveis, né, de mulheres desbravadoras. Mas conta aqui, como você escolheu a Carla? E qual a importância de ter uma mulher como ela nesse repertório da obra? Bom, primeiro, boa noite a todos e a todas. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com essas mulheres brilhantes, né? A Carla, a Ana Paula, a Magali, Janaína, Fabiana. Muito obrigada.
realmente, assim, é uma honra, né? Olha, assim, eu até contei em outras ocasiões de debate que foi uma pesquisa muito complexa, porque, felizmente, nós temos mulheres incríveis fazendo trabalhos extraordinários, né? E muitas vezes a gente nem conhece. Então, realmente, assim, eu tinha uma lista muito grande. Mas quando eu me deparei com a história da Carla, eu pensei, ela tem que estar no filme, não tem como, né? Porque a Carla, primeiro que ela representa a segurança, né? O cuidado. E pensar assim, que ela dedica a vida dela toda, né, a poder salvar a vida de outra pessoa. Então, assim, todo o aparato, né, o corpo de bombeiros, o helicóptero, toda a estrutura, né, às vezes montada para uma vida que a gente possa salvar. Então, isso, para mim, é o mais importante de tudo. Além disso, claro, né, a Carla, ela tinha todos os outros parâmetros que eu estava buscando nas protagonistas, que é justamente estar numa posição de romper limites, onde a maioria ainda é masculina, né, onde o poder, de certa forma, ainda está na mão dos homens. Uma mulher pioneira, né, a primeira comandante de helicóptero do Brasil, desbravadora, né, uma protagonista do nosso tempo, da nossa época, né? Então, não tinha como, assim, não contemplar a Carla dentro disso. E a expectativa da equipe na filmagem foi muito grande em relação a ela. Então, assim, só dando uma palhinha para vocês de como foi. Primeiro, a gente filmou também durante a pandemia, também uma questão, né? Enfim, que abalou todas as pessoas e que foi muito forte, continua sendo, que a gente ainda não saiu dela. Então, todos os protocolos de segurança, toda aquela situação, né? Mas, felizmente, ninguém ficou doente, deu tudo certo, todo mundo se cuidou bastante e a produção realmente cuidou muito dessa parte. Mas aí, quando fomos filmar a Carla, primeiro a gente ficou bastante impressionados todos com a destreza dela, com a agilidade, né? A dinâmica. Então, nossa, ela saía correndo e a gente correndo com a câmera atrás, né? E assim, o preparo físico, inclusive, dela, né? Porque é um trabalho que exige uma precisão muito grande e não pode ter erro. Não pode ter erro porque a gente está falando de vida humana, né? Então, essa foi a primeira coisa que nos impressionou. E aí fomos para o depoimento propriamente. Eu tenho aí uma prática de filmar bastante, né? Eu costumo gravar uma entrevista de 2 horas e meia, às vezes para tirar uma pílula como essa que vocês assistiram de 5 minutos, né? Ou um tempo um pouquinho maior no filme de 37 minutos, Mulheres Iluminando o Mundo. Mas aí, né, eu deixei para o final a parte de Brumadinho, porque eu queria saber como a Carla se sentia em relação a tudo isso, né? Como foi para ela aquele momento dramático, né, que foi vivido, principalmente pela Thalita, que aparece também no filme, né, o salvamento dela. E quando a Carla começou a contar, nossa, foi uma coisa assim que a equipe inteira se emocionou e foi uma suspensão, assim, parecia que a gente tinha, sabe, voado junto com ela ali naquele desafio, né, de poder salvar a vida da Thalita. Então, foi algo que impressionou muito. Então, eu penso assim que a Carla, ela representa muitas coisas para nós. Ela está no Corpo de Bombeiros, eu acho que todos nós temos um carinho, um amor especial por essa profissão, né? É algo que nos causa muita admiração. Ela está ligada ao trabalho dela, ligada ao SUS, que também é algo que nos orgulha, né? O Sistema Único de Saúde do Brasil, que ajudou muito aí na pandemia. Enfim, e fora todos os outros as outras questões que ela trouxe para a gente, né, e que puderam ser desenvolvidas dentro do filme, dentro da pílula dela, que acabou de ser lançada. Gisela, são muitos desafios, né? Fazer esse filtro, filmar na pandemia e ainda com essa tensão de, né, vamos torcer que nesse intervalozinho não haja nenhuma chamada, e ainda correr atrás desse preparo físico da Major Carla, não é fácil, não. É verdade, Fabi, porque a gente pensava assim, se ela receber uma chamada, né, que ela tem que salvar alguém, derrubou a filmagem. Então, a gente ficou torcendo, realmente, não vai acontecer isso hoje, e deu certo, viu? Olha, a fé da equipe estava boa. Muito bom. E, Ana,
Conta aqui pra gente. Quando você era criança, passava horas e horas assistindo a filmes de ficção científica, imaginando como seria viajar ao espaço, pisar em superfícies extraterrestres, né? E hoje você tem uma carreira de astronauta. Conta pra gente se em algum momento da sua história você sentiu que ser mulher, essa questão de gênero, te fechou portas, tá? E nesses momentos, se houve alguém para te dizer que você não desistisse, se você foi encorajada por outras mulheres a seguir com suas escolhas. Conta um pouco para a gente. Com certeza. Boa noite aí. Queria agradecer também o convite, fico muito honrada aqui de estar participando junto, né, com a Major Carla, que literalmente salva vidas, Magali, Janaína. Muito obrigada pelo convite. Hoje eu sou engenheira aeroespacial, né? Ainda o crédito de astronauta, né? A profissão eu não posso clamar ainda até quando eu for para o espaço, mas eu sou astronauta de simulação, né, astronauta análoga. E hoje, né, eu trabalho como engenheira espacial aqui no Reino Unido, na área espacial. E sim, na época que eu entrei, né, na engenharia aeroespacial na Universidade de Brasília, acho que mulheres eram 3% do curso em geral, e era um curso grande, era uma sala com mais de 100 pessoas, então realmente era muito intimidante de uma certa maneira, né, você entrar num local ali em que sua presença não era tão comum, né, então isso já foi um desafio muito grande lá desde o começo, e durante a graduação em si também é um ambiente assim. A engenharia em si é muito desafiadora, mas a maioria dos professores também são homens, tinha poucas mulheres na área, que uma professora mulher geralmente te dá um pouco mais de apoio, né, porque ela entende suas dificuldades, aquela coisa que você está passando por ser mulher. E dentro do curso, eu sofri, sim, alguns preconceitos, tanto piadas de mau gosto de colegas, né, falando que você só passou em tal disciplina porque o professor te achou bonitinho, essas coisas assim que homens não ouviriam dentro desse contexto, e também algumas experiências práticas me foram negadas várias vezes por ser um trabalho sujo, assim, por exemplo, ir para o laboratório fazer tal experimento, ou trabalhar com máquinas, trabalhar com isso, levantar algum peso. Literalmente, me foi falado, você não tem que estar mexendo com essa coisa aqui, você não tinha nem que estar aqui. Então, isso atrapalha muito o desenvolvimento acadêmico, profissional, né? Quando a gente chega ao mercado de trabalho, às vezes a gente não tem tanta experiência como homens na área, justamente porque nos foi negada essa experiência em algum momento dessa jornada. Mas, felizmente, né, continuando minha jornada aí na parte espacial, eu encontrei muito apoio da parte, né, de mulheres que estavam trabalhando na área dentro da parte espacial, elas se apoiam muito, então eu só ouvi palavras de apoio, ao contrário de alguns homens, né, que eu ouvi literalmente que eu não deveria ser engenheira, que também pelo fato de eu ter feito meu mestrado numa área um pouquinho diferente que eu fiz. Sou formada em engenharia espacial, mas meu mestrado foi em direito e política espacial. Isso, assim, algumas pessoas me falaram que eu estava desviando ainda mais do meu objetivo, que eu nunca ia conseguir, que eu tinha que fazer três graduações em engenharia para ter para poder, né, ser qualificada o suficiente de acordo com eles, mas as mulheres, ao contrário, né, elas me apoiaram muito, disseram para não desistir, e é aqui que eu estou hoje, fazendo o que eu queria na profissão que eu escolhi. Que coisa boa, Ana, que você não desistiu, você está aqui conosco, né, gerando representatividade também para tantas outras meninas. E eu já vou pegar o gancho aqui na Ana para falar da Magali. Magali pilota caminhão, mas eu soube que Magali, quando era criança, tinha um sonho também de ser astronauta, né? Então, pilotar caminhão já não é uma profissão muito comum para as mulheres, né? Ela é um pouco incomum. A mulher caminhoneira ela é diferente. Eu quero saber de ti, Magali. A mulher caminhoneira ela é diferente do homem caminhoneiro? O que as mulheres caminhoneiras podem ensinar aos homens que são caminhoneiros?
E conta pra gente aí esse sonho de criança de ser astronauta, agora ouvindo o depoimento da Ana. Boa noite a todos, boa noite, meninas. É um prazer imenso estar aqui, podendo participar, tentando encorajar um pouco essas mulheres aí do mundo a não desistir dos seus sonhos. É diferente, sim. A mulher tem diferença do homem caminhoneiro, porque mulher é mais caprichosa, mais atenciosa, mulher toma mais cuidado no trânsito, apesar de muitas das vezes os homens dizer que não, né? Mas mulher, quando ela pega uma profissão, ela faz com amor, com carinho. Na realidade, tudo que mulher faz com amor e carinho, né? Porque são coisas, são sonhos, né? E eu queria ser, né? Porque a gente fica olhando para as estrelas, fica vendo assim o céu, sabe? Pensando que tem mais, né? Lá em cima, deve ter, não acaba aqui. E a pessoa poder andar lá em cima, mas aí virei meu sonho para outro lugar, que foi para andar nas estradas, conhecer pessoas, conhecer lugares e andar pelas estradas afora aí. Uma profissão um pouco diferente do que estamos acostumados de ver as mulheres ter, mas que agora andando por aí eu estou vendo que está crescendo bastante e que quem tem sonho tem que correr atrás, procurar mesmo, estar sempre no que gosta. Eu estou realizada, eu estou fazendo aquilo que eu gosto, que eu amo fazer, que é dirigir, conhecer pessoas, conversar um pouco, participar um pouco da vida de outras pessoas, outras culturas, e estamos por aí, correndo nas estradas, correndo no Brasil afora. Às vezes sente um pouco de saudade de casa, mas é isso que a mulher é diferente do homem. É nisso. A mulher, ela supera tudo que ela faz. Faz com amor, com carinho. Faz com paixão. Entendeu? E basicamente é isso, que a mulher é diferente, somente em tudo. Das estradas do homem. Joia, Magali, muito, muito bom escutar você, né? Nesse desafio aí de estar caminhando pelas estradas desse Brasil inteiro, encontrando já outras mulheres também. Mas, assim, que bom, que bacana escutar você. E aí eu queria escutar agora a Jana, né? A Jana, você trabalha com educação corporativa, voltada para a diversidade e inclusão, né? Tem uma grande experiência em treinar pessoas. Então, para você, o que dificulta que as mulheres cheguem em espaços de liderança? Né? Elas têm ambições diferentes dos homens, ou o caminho para elas é diferente do caminho deles? Obrigada, Fabi. Olha, falar depois de Magali, de Ana, né, e de Carla, com essas histórias inspiradoras, fica muito difícil para mim. Vocês me deixaram numa saia literalmente justa aqui, né? Mas, assim, eu queria também fazer um adendo, viu, Ana e Magali? Meu sonho também de infância era ser astronauta, né? E óbvio que agora eu trabalho com outros tipos de sonho, né? Mas eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo esse momento com essas mulheres incríveis. Me deixa muito feliz, né? Eu sendo uma pessoa que trabalha com diversidade, ver que esse debate está presente em todos os espaços, né? Porque, como essa pergunta trouxe da Fabi, né? Nós, mulheres, enfrentamos uma série de dificuldades, né? E quando a gente pensa nas organizações, o machismo, ele se manifesta de diversas formas, né? Essa crença nessa falsa superioridade dos homens sobre as mulheres, que, na verdade, ela não existe. Somos todos seres humanos, com capacidades, com talentos diversos, com dificuldades diversas também, mas o quanto a sociedade brasileira, assim como muitas outras, né, no mundo, se estruturou dessa forma, né? Numa sociedade que valoriza mais homens do que mulheres. E isso vai refletir
dentro das organizações, né? E se reflete, como a Fabi trouxe na pergunta dela, no acesso às lideranças. Então, a mulher, quando ela, primeiro que ela, eu acho que tem um passo antes da liderança, né? É na entrada no mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho, ele contrata mais homens do que as mulheres. E depois, quando a mulher entra nas organizações, ela passa por N dificuldades, né? Ela ganha em média menos, ela ocupa menos os cargos de liderança, né? Muita gente se fala em que as mulheres enfrentam um teto de vidro, né? E a gente tem que pensar num ponto importante, que é na pluralidade de mulheres, né? Tem mulheres, como, por exemplo, mulheres trans, que elas enfrentam tetos de aço, tetos praticamente intransponíveis, né? Então, é lembrar disso, né? Quando a gente for pensar na inclusão de mulheres, pensar que mulheres somos diversas, né? Somos mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres quilombolas, mulheres do campo, né? Mulheres astronautas, né? Mulheres do espaço. Então, o quanto a gente precisa pensar sobre essa pluralidade de mulheres, e óbvio, né? Conforme essas características elas vão se somando, isso vai dificultando, sim, esse caminhar da mulher em direção à liderança. Se você me pergunta se mulheres e homens eles têm ambições diferentes, eu acho que não. As mulheres, quer dizer, nem toda mulher tem ambição de ser líder, assim como nem todo homem tem ambição de ser líder. O que a gente tem que pensar é, será que estamos fomentando, possibilitando, criando meios para que ambos possam ser o que eles querem ser dentro das organizações? Porque o grande objetivo é esse. Porque atualmente o que a gente vê é que isso não acontece. As oportunidades de liderança, de desenvolvimento na carreira, de capacitação, de participação em grupos de trabalho, enfim, de desenvolvimento dentro da própria organização, ela é muito mais voltada para os homens do que para as mulheres, né? E aí a gente entra também em outro ponto, que será que essa organização está criando ambientes seguros para essas mulheres se manifestarem, até mesmo no seu desejo de serem líderes? Isso também é importante. Enfim, o que a gente tem que pensar o tempo todo é garantir as mesmas oportunidades para todo mundo. O principal foco é esse. Muito bom, Joana, para compartilhar aqui com a gente. E só colocando aí mais uma coisinha, o trabalho não remunerado, né? Que é o cuidado com filhos, o cuidado com as rotinas domésticas, com pessoas idosas, doentes, que historicamente aí é tido como pertencente às mulheres, né? Dentro dessa sociedade que nós temos hoje. Então, ainda é um outro ponto para a gente poder refletir aí, somando-se ao que você trouxe brilhantemente aí na sua contribuição e reflexão. E eu queria perguntar para a Gisela, você como empresária e cineasta, né, a direção de cinema ainda é também uma área dominada por homens, né? E por que você acha que as mulheres ainda são minoria nesse segmento? Essa eu acho que é a pergunta que não quer calar, né? Realmente. Eu penso o seguinte, Fabi, eu acho que o cinema não é diferente dos outros segmentos nesse sentido, né? Do que a gente enfrenta, até a Jana colocou também aí brilhantemente, essa questão dos salários mais baixos em relação aos homens, né? Da dificuldade de chegar, né, aí no topo da cadeia econômica, a mulher ainda ser vista, né, nesse estereótipo, principalmente nos meios de comunicação, esse estereótipo da mulher ligada à questão sexual, comercial, isso ainda é muito forte, né? Então, assim, é um conjunto de situações, mas que eu acho que influenciam todos os aspectos da sociedade, não somente ao cinema. Felizmente, eu vejo que nesse tabuleiro, de alguma forma, as peças já estão se movimentando, né? A gente já está conseguindo conquistar maiores espaços. Por exemplo, recentemente a gente teve o Oscar, e quem ganhou o Oscar de melhor direção foi a Jane Campion, né? Que é uma neozelandesa, né? Mas olha só, ela é a primeira mulher em toda a história do Oscar a ser indicada 2 vezes. Então, aí por aí também a gente vê que, de um lado, né, teve o avanço, e de outro a gente vê, nossa, ainda estamos no comecinho dessa coisa toda, né? E eu fui buscar alguns números aqui do Brasil, né? Mas antes eu queria falar uma coisa, né? A gente fala, por exemplo, dessa questão do Oscar, parece algo distante para nós, mas não é.
eu acho que a vitória de uma única mulher, né, o empoderamento de uma única mulher, é, na verdade, de todas as mulheres e de toda a sociedade. Né? A gente está falando que é importante para uma sociedade saudável, inclusive saudável economicamente, que ela preconize a igualdade de gênero, né? Que ela tenha isso como base, a equidade. Né? Isso não pode mais ser afastado de uma sociedade democrática e saudável. Né? Então, isso também é uma coisa que norteia o Mulheres Iluminando o Mundo, é esse pensamento. Né? A vitória de uma única mulher é a vitória de toda a sociedade. E trazendo um pouco para o Brasil, eu fui buscar alguns números atuais para ver como é que estava a situação. Né? Então, olha só, né? Mais da metade da população brasileira é composta por mulheres. No entanto, as diretoras de cinema estão em torno de 19%. E quando a gente pensa em diretoras que também são roteiristas, que é o meu caso, esse número cai para 18%. Né? Então, eu estou nesse número aí. E se a gente for, então, para mulheres diretoras de fotografia, esse número desce ainda mais, para 12%. Então, ainda existe muito tabu. Existem setores que é muito difícil você encontrar mulheres atuando, né? Por exemplo, elétrica, maquinário, né? Coisas que envolvem mais trabalho físico, assim, é mais difícil você encontrar. Então, a gente ainda tem muita coisa para galgar nesse sentido. Eu me lembro que quando eu comecei a filmar, eu reuni a equipe e falei, olha, gente, vamos prestar atenção principalmente no nosso comportamento, né? No nosso pensamento, na nossa palavra, na nossa ação. Porque, às vezes, sem querer, a gente acaba reproduzindo esses estereótipos, né? Esses preconceitos, embora a gente pense que não, de forma alguma, mas está tão arraigado, porque faz tão parte da sociedade, que, às vezes, a gente acaba reproduzindo. E não teria nenhum cabimento, né, que a gente, falando de um filme que trata sobre isso, que trata sobre empoderamento das mulheres, sobre igualdade de gênero, a gente reproduzisse isso de alguma forma entre nós, né, na própria equipe e tudo mais. Então, isso foi um cuidado. Um outro cuidado também é de ter uma equipe mista, metade de mulheres, metade de homens, para que justamente a gente tivesse um olhar amplo, né? E que também a gente pudesse abranger um público amplo, né? Não só um público feminino, mas que todas as pessoas pudessem penetrar nessas histórias e, com isso, também poder aí se desenvolver e pensar a respeito, refletir, agir, né, nesse sentido. Então, eu não sei como é que está meu tempo aqui, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que nós estamos ainda nesse começo dessa estrada, mas já existe um caminho evoluído aí, mesmo dentro do cinema. Muito bom, Gisela, trazer essa reflexão, né? Muito já foi feito, mas sem dúvida é uma desconstrução diária, árdua, contínua, e uma convocação de todas e de todos, né, para participar dessa marcha aí por essa sociedade mais paritária. Eu queria ouvir a Carla, né, quando a gente escutou e viu aí essa pílula tão inspiradora da Carla, né? Carla, a gente sabe que para você salvar vidas, né? Ficou muito claro que é muito mais do que um trabalho, é um propósito de vida, né? Então, você sente que você já conquistou o que você queria, né? Ou ainda tem mais pela frente, né? Quais são os sonhos que ainda estão guardados que você espera alcançar? Hoje, eu digo que eu estou muito feliz porque eu trabalho onde eu me esforcei para trabalhar e ocupo o cargo que eu gostaria de ocupar. Então, eu me sinto realizada. Mas os sonhos são importantes. E é importante a gente nutrir sempre algum sonho para ter um objetivo de vida, para isso servir de motivação. E eu tenho inúmeros sonhos ainda, envolvendo a parte profissional, a parte familiar, a parte particular. Profissionalmente, eu pretendo ainda contribuir para fazer a diferença dentro do Corpo de Bombeiros e essa diferença surtir efeito na qualidade de atendimento à população, com relação ao serviço e o acesso a esse serviço também.
e eu pretendo ainda escrever mais, me qualificar mais, para, à medida que eu for atingindo outros cargos e outros postos, eu poder realmente servir publicamente a população da melhor forma possível. E com relação à vida familiar, eu pretendo ainda ser mãe. E o meu desejo é que eu consiga conciliar a minha carreira profissional e a minha vida familiar, podendo dar uma boa formação para o filho, que for ter no sentido da moralidade, da ética, da justiça, conseguir compatibilizar o meu tempo profissional e como mãe e conseguir desempenhar essas duas funções tão bem, que eu imagino que seja um desafio. Além disso, a pessoa, né, ainda pretendo viajar, conhecer outras culturas, para ampliar o entendimento com relação às pessoas e saber me lidar melhor com elas e, assim, contribuir, dar minha contribuição para o mundo, de torná-lo um pouquinho melhor. Imagino que, resumidamente, são alguns dos meus sonhos a longo prazo. Todo ano eu faço algumas anotações das metas que eu tenho para o ano e corro atrás dessas metas, focando para que eu possa cumprir os objetivos que eu estabeleço. Acho que dessa forma, organizando a nossa vida, a gente consegue realizar muita coisa. Então, é nesse sentido que eu imagino. É importante nós alimentarmos nossos sonhos e corrermos atrás para que eles se realizem. Muito bom, né? E você inspira também o sonho de muita gente, Carla, com certeza. Te escutar assim é inspirador, né? E muito bom mesmo. E, gente, eu queria puxar aqui a Jana para essa conversa, né? Porque a gente falou um pouco de tantos desafios, e através da diversidade e inclusão, Jana, você faz um trabalho de grande impacto nas empresas, né? E que movimenta o PIB do país. Então, se as empresas estiverem juntas nesse debate, vai ser também bastante importante para a gente mudar, né, o que a gente quer. E como é que o mundo corporativo pode pressionar, né, para que esse tema seja priorizado na criação de políticas públicas? Nossa, Fabi, ótima pergunta, né? Você lembrou bem, né, dessa divisão do cuidado, né? O quanto o cuidado, tanto doméstico quanto das crianças, ainda é muito um trabalho visto como naturalmente feminino, né? Quando, na verdade, tanto a casa quanto as crianças é um cuidado de quem está morando na casa, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas empresas, como elas podem fomentar a política pública, fomentar, inclusive, a importância do debate sobre esse tema, né? Através da advocacy, por exemplo, estimular o poder público de criar cada vez mais, por exemplo, creches, né? Creches públicas, de forma que as mulheres e os homens possam deixar suas crianças lá para conseguirem trabalhar, né? Além do advocacy, as empresas elas também se posicionarem nas redes sociais. A gente percebe as redes sociais como um mecanismo de comunicação, de instrução, de conhecimento, mas também de pressão. O quanto as empresas elas precisam e devem se posicionar publicamente sobre determinada pauta em prol da equidade de gênero, em prol dos direitos das mulheres, em prol da igualdade de oportunidades para homens e mulheres, né? E também, da mesma forma, além de se posicionar publicamente, de fazer advocacy, as empresas elas podem também fazer parcerias com o poder público, né? Entrar em contato com algum órgão público. Olha, eu pensei em patrocinar, né, em financiar uma escola técnica e uma turma só de mulheres. E dentre esses números, dentro dessa turma, eu vou contratar todo mundo, eu vou contratar um percentual de mulheres que vão trabalhar comigo dentro da minha organização, né? E até mesmo também financiar os próprios movimentos sociais. As empresas elas têm também um poder aquisitivo em que elas podem movimentar
financiar os movimentos sociais como uma forma de provocar também a inclusão desse tema dentro de política pública. Então, quando a gente pensa nas organizações, o meu desafio enquanto consultora é justamente esse, sabe, Fabi? Provocar a pensar fora da caixa, porque a maioria das empresas acabam pensando muito dentro, né? O que eu faço dentro, como a gente falou na primeira pergunta, o que é super importante. Mas é lembrar que as empresas, elas também são atores sociais, elas têm o papel de transformar a realidade social, porque na medida em que a empresa, ela cria programas, ela cria cotas, ela cria outro tipo de ação afirmativa, que aumente o número de mulheres dentro dos seus espaços, que crie espaços mais seguros para as mulheres, isso também, sim, vai ajudar a reduzir essa desigualdade de gênero que está do lado de fora da empresa. Então, as empresas precisam se empoderar dessa atuação como transformadoras de si mesmas, das pessoas que trabalham dentro delas mesmas, mas também da própria sociedade. E pensar sempre fora da caixa, porque esse processo de mudança, de inclusão social, ele não se dá sozinho. Ninguém faz nada sozinho ou sozinha. A gente precisa fazer em forma de parceria sempre, porque a gente vai avançar com muito mais rapidez. Muito bom, Jana. Super obrigada pelas reflexões muito importantes. Eu queria escutar a Magali. Magali, você costuma fazer uma provocação, né? Que se a pessoa não acreditar nela mesma, quem é que vai acreditar? Mas a gente sabe que na prática, muitas mulheres deixam de acreditar em si mesmas, né? De perseguir seus sonhos e não acreditam que podem chegar lá, podem alcançar esses sonhos. Então, que conselhos você daria para ajudar essas mulheres a acreditarem nelas próprias? Então, eu particularmente, eu sempre fico olhando lá na frente, porque ser mulher já é olhar para frente, porque mulher tem tantas tarefas, tudo, então ela já olha na frente, ela é diferente, né? Então eu acredito que a pessoa não pode, não só a mulher como o homem, tem que correr atrás, sim, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Foi como a Major falou, ela faz um cronograma durante o ano, o que ela vai fazer, o que ela vai realizar, e eu aconselho que as pessoas também façam isso, tanto as mulheres como os homens, né? Colocar como objetivo, como alvo, ter fé e correr atrás dos seus objetivos, né? Não desistir jamais. Essa palavra não devia existir, porque todo mundo é capaz, todo mundo. Você vê exemplo dessas mulheres maravilhosas que hoje estão aqui com a gente. Elas tiveram um objetivo e focaram o alvo, apesar do preconceito ainda existir e ser muito grande. São profissões que são dominadoras por homens, mas elas não desistiram. Elas acreditaram primeiro nelas. E assim eu dou conselho para as mulheres, acreditam em vocês, sabe? Porque se a gente tem capacidade de ser mãe, de ser dona de casa, trabalhar fora, para ajudar dentro de casa, ajudar em outros fazeres, a gente também tem capacidade de olhar para dentro da gente e falar, olha, eu posso fazer, eu vou fazer, porque é meu sonho, vou correr atrás. Então esse é o conselho que eu dou para todos, nunca desistir, porque é muito triste ficar frustrado, olhar para trás e falar assim, olha, eu não consegui porque eu não lutei. Eu gosto muito de um poema que fala, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então eu acredito que todo ser humano tem a alma grande. Eu acredito que todo ser humano pode realizar os seus sonhos, ainda que pareça ser longe. Mas de pouquinho em pouquinho vai se conquistando, né? Vai lutando. Porque a gente já luta tanto, a gente já corre atrás de tantas outras coisas, né? Então, uma das maiores é a gente ser brasileiro e estar correndo. Brasileiro não desiste. Então, a gente jamais pode desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, da gente, se fosse medo, a gente tem que falar, tchau, medo, estou pegando um pouco aqui na mão da coragem, vou atrás, vou correr, não vou deixar minha vida passar e ficar olhando para o nada.
vou correr atrás e vou conseguir, vou conquistar. E é tão satisfatória, é uma alegria tão imensa poder conquistar, ainda que para outras pessoas pareça ser sonhos impossíveis, para nós é uma realidade. Quando a gente conquista um sonho assim, é uma coisa extraordinária. É como, não tenho nem como explicar, eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo isso, porque eu estou tão feliz em estar nas estradas aí, tantas coisas que eu estou contemplando, e realizar sonho é a melhor coisa. Então não desista mesmo, porque a gente somos vitoriosos, e pessoas que vitoriosas, elas jamais desistem, e todos nós somos. Então temos que sempre persistir nos nossos sonhos. Basicamente isso. Magali, que fala tão potente, me emocionou aqui. Olha, show medo e vamos pegar na mão da coragem para seguir. Nossa, que fala tão, tão forte. Querida, só para pegar o gancho aqui, esse lugar onde você está parada, é na estrada, você está segura, está tudo bem? Tá tudo bem, eu parei numa cidade aqui, né? Parei próximo a um posto de gasolina para poder estar com vocês. Sempre trabalho, sempre paro aqui para poder lanchar alguma coisa e já conheço aqui, é bem seguro. Tá, joia, então, muito bom. Gente, então, eu queria agora escutar a Ana. Ana, a gente sabe, né, que infelizmente a ciência ainda é pouco ocupada por mulheres. O que conselhos você daria para jovens que gostariam, que sonham aí de seguir uma carreira parecida com a sua, que gostariam de entrar na área? Nossa, depois dessas falas inspiradoras aí, nem sei o que eu posso acrescentar, né? Mas minha área, como uma área muito técnica, né, científica, acho que uma das coisas que eu percebi ao longo dos anos é que profissão não tem gênero. E, né, às vezes a gente pensa que a engenharia é uma área realmente que tem mais homens, assim como outras profissões, mas quando eu parei para pensar que engenharia não tem gênero, você não precisa de uma pessoa de certo sexo para realizar aquela profissão, assim abriu um mundo de possibilidades na minha cabeça, né, que você não precisa de um homem para solucionar problemas, você precisa de uma pessoa criativa, uma pessoa proativa, que gosta de estudar, que gosta de aprender. E o mesmo vale para as outras profissões, né? Basta você querer, você ter um apego à profissão, você ter um sonho, né? Como as outras convidadas falaram também, que isso já basta. Você não precisa ser de certo sexo, ter certo nome, morar em tal cidade, fazer tal coisa para seguir essa profissão. Então, acho que se eu soubesse isso na época que eu tinha iniciado minha jornada aí acadêmica e profissional, teria sido muito mais tranquila, assim, a jornada, digamos assim. E também eu diria para não ter medo de desafiar esses preconceitos, né? Então, se alguém chegar para você e falar, seu lugar não é aqui, ou você não tem que estar fazendo isso porque você é mulher, pergunta por quê? Está escrito aonde isso? Assim, baseado em quais fatos você está falando isso. Porque isso também te ajuda a desconstruir os próprios preconceitos, acho, dentro de você, né? E você começar a acreditar muito mais em si mesma, como né, as outras convidadas falaram também. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixaria para eu mesma, há uns anos atrás, e para qualquer... para as meninas, né, mulheres que querem seguir não só a profissão de engenheira, mas como de qualquer outra aí no mundo, que a gente tenha capacidade total de ser o que a gente quiser. Só para complementar, né, uma coisa que eu percebi também ao longo dos anos é que para ocuparem certos cargos, os homens às vezes têm que ser apenas medíocres. E não assim no sentido só pejorativo, né? Que às vezes eles não fazem mais do que a obrigação, não faz nem algo melhor, nem algo pior, está ali fazendo o mínimo do mínimo, e eles estariam ocupando posições de importância, enquanto nós, mulheres, né, nós temos que
né, ou ser as melhores sempre, ou né, ultrapassar esses tetos de vírus, né, como foi falado também. E quando eu pensei, né, nessa questão, também, assim, abriu outra coisa, assim, dentro da minha cabeça, que eu não preciso ser a melhor do mundo para ser engenheiro, não preciso ser um gênio, não preciso ser um prodígio, eu preciso apenas só me dedicar bastante, gostar do que faço, né, primeiramente, mais importante também, e, né, traçar retas claras para alcançar esse objetivo. Então, né, acho que é isso. Muito bom, Ana. Ela fala realmente assim, que você diria para você enquanto jovem, eu tenho certeza que muitas meninas e jovens estudantes que estão ouvindo aí vão se inspirar nessa sua fala. Gente, olha, a gente está chegando aqui nos momentos finais do nosso debate, né, da nossa conversa, e acho que nós temos algumas perguntas aqui do público, tá? E vou trazer aqui para vocês. Eu queria começar pela Gisela. Gisela, quando você percebeu que tinha alguma diferença entre os homens e mulheres no campo do audiovisual? Quando você viveu isso? Você teve algum insight? Faz quanto tempo que você percebeu? Conta um pouquinho para a gente. Olha, eu acho que, principalmente, eu percebi o seguinte, não foi só no cinema, isso também no teatro, né? Eu também vim do teatro e depois passei a atuar no cinema. E eu comecei muito nova, então, e já logo, né, fui de atriz, eu comecei a dirigir e comecei a estar do outro lado da história. E aí o que eu percebi, e isso também fortemente no cinema, é que muitas vezes, né, eu estou dirigindo pessoas que têm mais tempo de estrada, né, que estão há mais tempo no cinema. Então, isso no primeiro momento, e se essa pessoa é um homem, isso fica um pouco mais potente, né? Fica um pouco mais, cria uma certa questão inicial. Mas, felizmente, né, o cinema é uma obra coletiva, não tem como, né? As pessoas precisam se colaborar, precisam aprender umas com as outras durante o processo, né? E precisam confiar na direção. Não tem como, né, a equipe não confiar na direção, isso não vai dar certo, né? Não vai sair um bom filme de forma alguma. Então, é uma primeira questão tensa, mas que depois vai se acomodando, né, conforme a gente vai desenvolvendo o filme, então isso passa a ser aí uma coisa mais, mesmo de colaboração, né, e de todo mundo trabalhar junto e confiar na direção. Quando eu percebi, eu acho que quando comecei, acho que desde quando eu comecei, eu percebo que existe isso, e principalmente quando essa questão é ligada aos homens, né, quando eu estou dirigindo homens. Mas, felizmente, isso a gente acaba conseguindo superar e conseguindo um resultado maravilhoso. Não sei se eu respondi todas as coisas, né? Tinham várias questõezinhas. Se faltou alguma coisa, você me fala, tá, Fabi? Respondeu sim, eu acho que foi muito impactante quando você disse, eu percebi desde que eu comecei. Né? É impressionante, né? Percebeu desde o começo já era assim, né? Então, que forte essa fala também. E eu queria perguntar aqui para Magali, você pode compartilhar com a gente alguma história tensa que você já passou na estrada, né, que você sentiu aí um pouco de insegurança, de medo? Compartilha com a gente aqui rapidamente. As estradas em si são perigosas, né? Para a gente poder dormir, posto de gasolina, a gente tem que escolher bem, né? E a gente tem que tomar muito cuidado também com roubos de carga, perseguições, essas coisas assim. Falando assim, parece até ser brincadeira, né? Mas, infelizmente, acontece muito isso. E toda vez que a gente vai parar, a gente tem que observar bem onde a gente para não ser assaltado, tem que tomar muito cuidado. Parar sempre perto de pessoas que a gente possa olhar e confiar. Entendeu? É mais ou menos isso daí. As estradas são muito perigosas, tanto de dia como de noite. E, às vezes, até os próprios companheiros que fazem a situação ficar dessa forma. Mas, pedir
proteção para Deus e correr aí para que nada aconteça, né? E eu acho que é basicamente isso. Joia, Magali, eu preciso transmitir aqui para você, né, a mensagem que chegou assim, Magali maravilhosa, bem grande assim, né, do quão maravilhosa você é, por quem está nos vendo aqui, nos assistindo, nos ouvindo, né, maravilhosa, mandaram aqui para você, deixar registrado, todas incríveis, né, gente, eu queria ouvir a Major Carla, que trouxe assim a questão do sonho de conciliar a maternidade, né? E aí chegou uma perguntinha aqui para a gente. Você acha que o seu ambiente de trabalho facilita ou dificulta o seu sonho de ser mãe? Hoje estou com 39 anos de idade. Eu imagino que o meu ambiente de trabalho influencia e influenciou no momento, na decisão de ser mãe. Eu tenho um regime estatutário de militar estadual que posso ser empenhada qualquer hora do dia ou da noite, final de semana. Isso me exige uma disponibilidade maior. Além disso, percebo que com o passar do tempo, cada vez mais que eu evoluo na profissão, é exigido uma disponibilidade, uma dedicação maior também. E o nosso tempo, ele é único, né? Nós temos 24 horas do dia para administrar da melhor forma possível. Então, compatibilizar essa dedicação com o cuidado de um filho e as tarefas de profissão é um grande desafio. E eu vejo que isso exige um planejamento. Mas isso não é restrito à atividade militar. Eu percebo que isso é um desafio para as mulheres, de forma geral, que ocupam o mercado de trabalho, conseguir conciliar e, para algumas, mais difícil ainda, né? Se manter posteriormente na profissão, que há o risco ainda, infelizmente, em muitos locais de serem demitidas. Eu tenho uma certa estabilidade profissional que me garante essa tranquilidade de permanecer na corporação, mesmo depois de ser mãe, e não tenho nenhum receio com relação ao abalo na minha condição como profissional. Muito bom mesmo. Jana, eu queria pegar o gancho aqui no que a Major Carla falou, porque ela terminou falando também de uma coisa que é muito importante, né? E impacta, eu aproveito e volto no tema que você falou sobre advocacy para as empresas, quando a Major Carla fala assim, mas aqui na empresa, aqui na instituição eu tenho estabilidade, né? Enfim, concursada, mas muitas empresas, inclusive, demitem mulheres no período de retorno da licença maternidade. A gente sabe que tem uma evasão muito grande do mercado de trabalho no primeiro ano. Então, eu queria que você pegasse o gancho, falando daquela pauta de advocacy para as empresas, como é que as empresas podem, então, se engajar nessa discussão. Boa, Fabi, obrigada, viu? Total, né? E eu peço desculpa porque eu não expliquei, né? Porque a gente joga a palavra em inglês e não explica, né? Tem que explicar para ajudar as pessoas a compreenderem, né? Então, advocacy nesse sentido das empresas pressionarem o poder público, né? De advogar, de pressionar por política pública, de ir lá no Estado, no Poder Federal ou no município, de provocar esse poder público, esse governo que literalmente tem a faca e o queijo na mão, tem ferramentas para reduzir de fato e acelerar de fato a desigualdade social, né? E quando a gente pensa, Fabi, nessa questão da maternidade, é um tema que tem sido cada vez mais valorizado pelas organizações. Até porque, gente, é sempre bom lembrar que se nós mulheres decidimos não mais, mulheres e pessoas, que tem pessoas também que engravidam, mas a gente não vai entrar nessa questão agora que não dá tempo, né, Fabi? Mas se, focando nas mulheres em si, se elas decidirem pararem, fazer uma greve, não vamos mais engravidar, acabou a humanidade. Até o momento, a gestação é a forma da gente continuar tendo seres humanos por aí, surgindo todos os dias, né? A cada segundo. Então, as empresas elas têm percebido, sim, a importância de valorizar esse momento, pelos quais as mulheres passam, porque o foco são as mulheres, né? Retendo essas mulheres depois desse período. Quando a gente pensa nessa empresa, né, pensando do ponto de vista fora, como uma forma de pressionar política pública, as empresas pressionarem por licenças
parentais, né? O mesmo período de licença para o casal, para a família que estiver cuidando dessa criança. Então, as empresas elas têm esse poder, porque isso está lá na legislação, não é, gente? Um período maior de licença para as mulheres, mas as empresas elas podem pressionar para que o poder legislativo ele mude essa lei, né? Porque quando essa lei foi criada, a ideia que se tinha na época predominante era essa. O cuidado é das mulheres, é predominantemente das mulheres. Então, por que eu vou dar uma licença maior para os homens? E hoje a gente tem outro entendimento, né? Fabi, também que estuda o tema, sabe disso. Quanto esse cuidado compartilhado, ele não apenas traz benefícios para as mulheres, mas também traz benefícios para seus parceiros, né? Ou suas parceiras, e também para a criança, que vai crescer dentro desse cuidado, desse afeto, que não vem somente da mãe, mas que também vem de uma outra pessoa adulta que está junto com essa mãe. Então, a gente, felizmente, está percebendo o movimento de retenção de mulheres depois do retorno, dessas licenças que estão estendidas, e isso permite com que essa mulher ela fique tranquila, né? Ela possa dividir esses cuidados domésticos e com o bebê ou com a bebê junto com quem estiver com ela. E outro ponto que é super importante, né? Como eu havia dito anteriormente, o quanto as empresas elas devem e podem pressionar por serviços de cuidado, né? No caso as creches, né? Porque se você tiver esse serviço de forma pública e acessível em todos os espaços, isso vai dar maior oportunidade para essas mulheres também deixarem essas crianças lá e seguirem para trabalhar, né? Então, a discussão sobre o cuidado, ela tem que estar presente nas organizações, sim, mas o quanto as organizações precisam pressionar mesmo o poder público, porque ele tem, assim, como eu disse, a faca e o queijo na mão, tem orçamento, tem dinheiro, tem inclusive a possibilidade de mudar lei para a gente mudar o nosso mindset, essa noção de que o cuidado é só da mulher. Não, o cuidado é de todo mundo, o cuidado da casa é de todo mundo, porque todo mundo mora na casa, e o quanto isso também, gente, vai até quando a gente pensa em saúde mental, quando a gente pensa em estresse, isso vai reduzir também essa carga, essa sobrecarga que acaba caindo sobre as mulheres, né? Que precisam trabalhar, que precisam estudar, que precisam se capacitar. Então, que a gente possa fomentar esse equilíbrio, né? E as empresas, como eu falei, elas têm um papel muito importante sobre isso. Muito bom, Jana. E a Ana, perguntaram aqui para a gente, né? Como é que você fez para chegar aí onde você está, na Inglaterra? Se isso aí é muito caro, se é muito difícil? Responde para a gente rapidinho. Obrigada pela pergunta. Minha jornada é muito doida, digamos assim. Eu queria muito trabalhar na área, mas eu não sabia como e onde. Eu só tentei me preparar o máximo possível para que, quando a oportunidade chegasse, eu, né, fosse apta a participar delas, né, e de fazer o melhor da situação. Então, dentro da UNB, né, primeiro eu entrei na UNB para estudar engenharia espacial. Estudei minha vida toda em colégio público, isso me trouxe muitos benefícios. Eu fiz cursos de línguas totalmente gratuitos, né, no CIU, lá em Brasília, inglês, espanhol, francês, tudo com bolsa. Durante a graduação também consegui a bolsa no Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa muito importante na minha vida, que sem ele eu não teria tido essa experiência internacional. Voltei do Ciências Sem Fronteiras, eu fiz aqui no Reino Unido também, né? Eu voltei cheia de ideias e inspirações, e eu tentei buscar outras oportunidades. Eu me formei na UNB, Engenharia Aeroespacial, e eu fui aprovada no ITA, que é uma das instituições de prestígio na parte aeronáutica e aeroespacial do Brasil, para estudar propulsão hipersônica, mas eu escolhi para a China, também com bolsa, estudar Direito e Política Espacial, porque eu acreditei que isso me abriria mais portas. Da China, eu fiz um estágio no escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior, onde eu conheci pessoas, né, muito importantes na área espacial, onde também eu fui convidada para ser astronauta de simulação análoga em conjunto com a Agência Espacial Europeia. Depois dessa experiência, me formei, né, terminei meu mestrado, e eu consegui um emprego aqui como engenheira aeroespacial. Eu sou responsável pelo escudo térmico de um satélite reutilizável, vai ser o primeiro do mundo.
E foi assim uma oportunidade atrás da outra, e eu sempre tentando me preparar o máximo possível. E minha família, né, também sempre incentivou muita educação. Minha mãe, se estiver assistindo aí, beijo, mãe, ela sempre é a nossa maior fã e incentivadora nesse sentido. E foi assim que eu cheguei até aqui, com oportunidades, preparação, muito esforço. Pensei em desistir várias vezes, né, pela questão de dinheiro também, mas eu sempre tentei dar um jeito, assim, fazer acontecer, e com a ajuda também de vaquinhas online, que eu precisei várias vezes, então sou muito grata ao pessoal do Brasil também, a família, amigos. E foi assim que eu cheguei até aqui. Muito bom, Ana. Meninas, nosso tempo já está aqui meio que estourado, né? Mas eu queria convidar vocês aqui para deixar uma mensagem breve, uma mensagem rapidinha, final, né, de encorajamento às mulheres, começando pela Major Carla. Queria dizer para todos, mas em especial as mulheres, para descobrir o que realmente gostam de fazer e se dedicarem. Se for uma profissão específica que almeja atingir, se dediquem, se qualifiquem, porque os obstáculos, eles surgirão, mas eles serão superados quando existe amor, quando a gente acredita onde se quer chegar. E eles serão superados. Com o tempo, as coisas tendem a ser mais fáceis, porque as mulheres vão mostrando que sabem fazer e vão ganhando legitimidade. Então, a dica é identifiquem o que gostam de fazer e corram atrás dos seus sonhos. Não se limitem. Muito bom. E eu queria chamar agora a Magali, né, para deixar uma mensagem breve aqui de encorajamento para as mulheres que estão aqui nos assistindo. Nossa, é difícil. Mas é como sempre eu falo, nunca desistir. Sempre correr atrás dos sonhos, objetivos, independente se é uma profissão, ou se é um estudo, né, ou se é uma faculdade, tem que correr atrás dos sonhos, não desistir jamais. E, como eu falo, né, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. A gente tem que acreditar em nós mesmos. Muito bom, querida, muito obrigada, muito bom lhe ouvir. Olha, chegou um comentário aqui da irmã de alguém de vocês aí, tá certo? Que disse assim, olha, que orgulho ter minha irmã participando de uma live maravilhosa dessa. É muito inspirador vê-la falando, ao lado de todas essas mulheres incríveis também. E foi a Tainá que mandou essa mensagem. A Tainá minha irmã. É irmã de quem, gente? Quem? Minha irmã. Ah, que legal. E aí eu queria chamar agora a Ana para deixar aqui uma mensagem de encorajamento, uma mensagem inspiradora aí para todas essas mulheres. Acho que eu vou reiterar o que eu disse anteriormente, né? Só que profissão não tem gênero, então escolham os sonhos de vocês, né? Como a Major Carla falou também, tracem objetivos, objetivos assim que dê para realizar aos poucos, né? Não pense que é um pulo, né, da escola para a profissão ideal, mas traçar planos, né? O que eu tenho que estudar, o que eu tenho que me qualificar, e vocês conseguirão chegar onde vocês quiserem. E assim, não tem fórmula para o sucesso, cada história é diferente, né? Assim como foi a minha, mas com preparação, muito esforço, quando a oportunidade vier, vocês vão estar muito mais que preparadas, né, para fazer o melhor dessa oportunidade, independente do que os outros achem. E também é muito importante que vocês acreditem em vocês mesmos, primeiramente, né? Então, desconstruam esses preconceitos que a gente vive no dia a dia. E como eu falei, né, profissão não tem gênero, então você pode ser o que você quiser nessa vida, basta preparação e esforço, eu diria. Muito bom, Ana. E Jana, queria te escutar agora, Jana. Olha, fica difícil, né, de complementar, mas depois disso tudo que elas falaram, eu acho que vocês se busquem apoio, né, porque a vida
diz para gente, para vocês, né? E eu também como mulher sinto isso. Não, não, aqui não é seu lugar, aqui não é seu espaço. Não, você não pode falar. Não, você não pode trabalhar. Não, você não pode ascender. E que a gente se apegue no sim. Que vocês se apeguem no sim. Que sim, vocês são capazes. Sim, vocês são inteligentes. Sim, vocês são incríveis. A vida está dizendo para a gente não, a gente está tentando mudar a vida para que ela te diga cada vez mais para todo mundo, e principalmente para vocês, que sim, que vocês podem e que sim, vocês são importantes. E quando estiverem cansadas, estiverem desanimadas, busque um apoio, busque uma mão, né? Aquele meme, ninguém solta a mão de ninguém, é justamente isso. Busquem apoio, porque vocês vão encontrar e esses apoios vão ajudar vocês a não desistir. Um beijo para todo mundo aqui. Muito bom. Gisela, encerrando com você, que missão difícil, né? Encerrar depois de tantas falas inspiradoras. Eu estava pensando nisso, falei, se a Jana está achando difícil, imagina eu agora para finalizar, né? Tudo que elas disseram, sem dúvida nenhuma, eu penso que as mulheres cada vez mais precisam imprimir a sua marca única em todos os campos da sua atuação, e que esses campos sejam vastos, inovadores, criativos, inusitados, né, que possam ser amplos e imprimir uma nova marca na sociedade também, né? Transformar esse mundo de violência num mundo de paz, num mundo de segurança. E eu vou trazer aqui para finalizar uma história da literatura budista, da iluminação da filha do rei dragão, porque eu acho que isso tem muito a ver com todas nós, né? A filha do rei dragão seria a figura mais improvável de atingir iluminação. Eu já estou falando de 2.500 anos antes de Cristo, tá? E por quê? Primeiro porque ela era dragão, né? Era a filha do rei dragão, ela não era uma pessoa. Outra, ela era do sexo feminino, era uma mulher dragão, né? E naquela época, se hoje já estamos discutindo toda essa dificuldade, naquela época se acreditava que a mulher jamais poderia atingir iluminação. Isso não era um fator dado às mulheres, né? E fora isso, ela era uma menina, uma garota. E ela atinge a iluminação. E quando ela faz isso, ela cria todo um movimento ao redor dela, todos aqueles sábios, né? Passaram a ver diferente o mundo. Então, ela foi um grande exemplo. E ela, hoje, também é um grande exemplo para a gente, dizendo, não importa a sua condição, né? Você tem sempre a possibilidade de se iluminar e de iluminar as outras pessoas, né? De fazer parte desse grande movimento das mulheres iluminando o mundo, e é isso que eu espero para todas as mulheres. Muito bom. Queridas, que noite incrível. Quero aproveitar para registrar aqui que eu me sinto honrada de ter estado com vocês aqui nesse encontro. Um beijo novamente a Adriana Carvalho, né, que está em trânsito e não pôde estar aqui com a gente, eu vim substituir, mais um presente enorme nessa sexta-feira. Dizer para vocês muito obrigada por dividir tanta inspiração aqui com a gente. Obrigada mais uma presença. Em breve nós vamos divulgar mais novidades e lançamentos do Mulheres Iluminando o Mundo. Aguardem. Todos esses encontros realizados podem ser acessados nas nossas redes sociais, né, as redes de Mulheres Iluminando o Mundo. Tem muita troca rica, como essa de hoje, registrada lá. Fiquem de olho nos perfis sociais do projeto. Então, tem Instagram, tem LinkedIn, tem Facebook, tem YouTube. E em breve nós estaremos divulgando os próximos lançamentos. Essas pílulas de filmes e debates já lançados também podem ser acessados no YouTube da Umiharo Produções Culturais e Cinematográficas. E aqui no nosso canal da Insaí. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Boa noite. Adorei, muito obrigada.